Olá, hoje iremos falar sobre apuração de imposto. Na rotina fiscal, apuração, consulta da apuração, serão demonstrados a apuração de impostos ICMS, ICMS-ST, IPI, faturamento, PIS/COFINS e ISS. Então, abrindo a rotina informe, o código da empresa, que aqui são demonstrados os campos de todas as apurações que são realizadas por esta rotina. Então, toda a escrituração efetuada no fiscal tem reflexo na rotina de consulta da apuração dos impostos. Então, para que tenha uma apuração correta, é necessário que na escrituração as notas tenham alíquota e valores dos impostos. Aqui, se a gente realizar a apuração, serão apresentados 3 vertentes, que seria a apuração de impostos, o débito do imposto e o crédito. Então, basicamente, a rotina ela vai estar trazendo esses valores de acordo com o débito e crédito informado lá na escrituração. Vamos falar então da apuração do ICMS. Então, aqui na consulta da apuração, para que os valores sejam apresentados, é necessário que no cadastro da empresa, no fiscal estadual, o recolhimento de ICMS esteja como mensal. A partir do momento que tiver essa informação no cadastro da empresa, as notas na escrituração terão os valores de ICMS nos campos de ICMS e contendo alíquota, base de cálculo e valor de imposto, elas já serão apresentadas aqui na apuração do ICMS. E para as empresas que desejam digitar uma ocorrência que não tenha uma nota fiscal, poderá informar o mês, dar Enter, consultar e ir em novo, que já permite digitar uma ocorrência. Agora vamos falar um pouco da apuração do ICMS-ST. Então, para que a empresa apure os valores de ICMS-ST, no cadastro da empresa, na aba estadual, fiscal estadual, deverá ter informado o campo substituto tributário. Na escrituração, deverá ter valores de substituição tributária informada no campo substituição tributária. Após ter essas informações, ao realizar a consulta da apuração, também será apresentado as suas 3 vertentes e os valores de acordo com a substituição tributária. Caso o usuário deseje digitar um valor que não exista uma nota fiscal, ele também poderá fazer a digitação, da mesma forma da apuração do ICMS, consultar e vai habilitar aqui o campinho de nova para poder incluir a digitação de ocorrência. Para as empresas que apuram IPI, então, teremos que ir no campo de apuração de IPI. Ao realizar a consulta, também é apresentado as 3 vertentes. Então, para que os valores sejam apresentados aqui na apuração, no cadastro da empresa, na aba Fiscal Federal, aqui o recolhimento de IPI deve estar como mensal. Na escrituração das notas, o campo de IPI deve ter base de cálculo, alíquota e imposto. Após incluir essas informações, ao realizar consulta, os valores de IPI serão apresentados aqui de acordo com o seu débito e crédito. E para as empresas que também não possuem nota fiscal e desejam digitar uma ocorrência, o sistema permite estar digitando a ocorrência neste campo de digitação de ocorrência. Então, aqui ele também deverá informar o mês, selecionar a opção consultar e depois ir em novo para digitar uma ocorrência. Agora, para empresas que desejam realizar a apuração do faturamento, temos a opção faturamento. O faturamento da empresa é composto de 2 formas distintas, sendo essas distinções feitas através da rotina de cadastros de empresa.
Então, para empresas que são contribuintes de IPI, aqui no cadastro da empresa, a apuração do faturamento será feita em cima da base de cálculo, isentas e outras de IPI. Agora, para empresas que não fazem o recolhimento do IPI, ele vai pegar as informações baseadas no recolhimento de ICMS, base de cálculo, isentas e outras. Então, para as empresas contribuintes de IPI, o sistema vai pegar as informações da escrituração do campo de IPI. Então, para que a nota seja considerada no faturamento, é necessário que tenha pelo menos base de cálculo, isentas ou outras. Agora, para empresas que não são contribuintes de IPI, será necessário ter base de cálculo, isentas e outras de ICMS. Após conter essas informações, ao realizar a consulta do faturamento, os valores serão demonstrados conforme as três vertentes aqui: faturamento, valores calculados e valores digitados para aquelas informações que desejam ser digitadas. Aqui nesse campo de valores digitados, ele não permite incluir a digitação de valores, apenas consultar o valor que foi digitado. Para o usuário que deseja digitar um valor de faturamento, deverá acessar aqui digitação de valores. Selecionar a opção digitar e novo. Ele já permite estar incluindo a digitação de valores aqui na consulta da apuração do faturamento. Para empresas exclusivas de ISS, que possuem apenas notas de serviço na escrituração, o faturamento ele vai ser baseado em cima da rotina fiscal, tabelas gerais, parâmetros LFS. A partir dessa rotina, o usuário poderá informar se o faturamento vai ser em cima do valor do serviço ou do valor da base de cálculo do serviço. Após realizar o parâmetro, ele vai verificar na escrituração se há valor de serviço ou se há valor de base de cálculo. A partir do momento que esses campos são informados, ao realizar a consulta, os valores de faturamento para as notas de serviço já serão apresentados em modelos 51, 53, daí vai depender de cada tipo de nota que o usuário tem. Para as empresas que vão realizar a consulta da apuração de PIS e COFINS, deve existir notas na escrituração com itens de mercadoria ou notas de serviços onde a guia de PIS e COFINS esteja preenchida. Então, aqui na escrituração, nas notas de serviço, temos a guia de PIS e COFINS. Então, aqui deverão ser informados os CCTs, a base de cálculo, a alíquota e valor de PIS e COFINS. Para as notas de entrada e saída, a mesma coisa. Então, deverá ter mercadorias e na abinha de PIS e COFINS, informar os valores de PIS e COFINS. Então, os valores de PIS e COFINS deverão ser informados em todos os modelos de notas na escrituração para que assim seja apresentado na consulta da apuração. Então, após informar aqui os valores do PIS e COFINS, deverá em consulta PIS e COFINS. Informe o mês que deseja realizar a consulta e dê Enter. Ele irá apresentar os valores zerados e para realizar o cálculo deverá selecionar a lupa, que dá a opção de calcular. Selecionando a lupa, eles vão calcular os valores de PIS e COFINS conforme as notas na escrituração. Na aba Receita, serão demonstrados os valores desmembrados por CSTs. Vai ser apresentado os valores da receita, base de cálculo, o valor do PIS e da COFINS. E aqui os valores de receitas de acordo com as CSTs. Para as empresas que são matriz e filial, é possível verificar a apuração consolidada ou individual. Então, se a gente clicar em consulta apuração individualizada, ela vai apresentar a apuração separada da matriz e da filial. E se a gente retornar a apuração consolidada, ele vai consolidar os valores da matriz e filial. Para as empresas que desejam realizar a apuração do ISS, deve existir notas na escrituração, nos templates modelo 51, 53
ou, se for notas de entrada e saída, deve conter os itens de serviço. Para que os valores sejam devidamente apresentados na apuração do ISS, eles devem ser escriturados de acordo com a nota. Com a nota devidamente escriturada, com os valores de ISS, é possível realizar a consulta da apuração. Então, vamos lá na consulta da apuração, consulta apuração ISS. Informe o mês onde foi escriturada a nota. Realize a consulta. Após realizar a consulta, serão apresentados os valores de ISS conforme a nota lá escriturada. Aqui também pode ser feita a consulta específica por modelo 51, 53 e outros, ou acumulados de entrada ou saída. Então, esse seria o processo para consulta de apuração do ISS. Então, após realizar todas as apurações de impostos, concluímos a rotina de apuração.